Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional e um co-irmão de vida profissional também. É com grande satisfação que eu divido esta bancada com o decano, um dos decanos das federações, o senhor Mário Teixeira, remotamente, claro. Boa noite, senhor Mário Teixeira. Que prazer enorme ter o senhor aqui para fazer aquele bate-papo sobre as reflexões da última audiência que nós tivemos aí por parte dos trabalhadores, que foi muito importante, aí foi um divisor de águas para que a gente possa estancar ou dar uma estagnada e rever algumas coisas do PL 733. Seja muito bem-vindo, senhor Mário Teixeira. Bom dia, Luiz Fabiano, bom dia a todos os teus espectadores. É um prazer estar com você aqui e eu fico à disposição para ajudar a fornecer as informações que você precisar aí e que os teus telespectadores também precisem, tá? Estou à disposição. Legal. Doutor Mário, a gente está tendo um acompanhamento das federações sobre todo esse processo, esse imbróglio do PL 733. O que fez com que uma lei tão jovem, primeiramente, tivesse a ideia de mudar essa lei tão jovem, e por que isso não foi contido lá atrás para que houvesse essa mudança? Qual foi o maior motivo para essa mudança, para querer essa mudança tão abrupta de tantos artigos da lei, rever toda a lei de 2013? Bom, aí tem... Essa análise é um pouco complicada e um pouco extensa, porque, na verdade, antes de ser constituído aquele grupo que chamava de Comissão de Juristas, fizeram diversos eventos regionais e, nesses eventos, eles vinham criticando muito a Lei 2.815, principalmente em relação à atuação do Ministério de Portos e a atuação dos trabalhadores. Isso aí criou assim, digamos, um ambiente que fez com que o Arthur Lira, a pedido de um ministro do TST, como ele nos disse, criasse essa comissão especial. E essa comissão especial, comissão de juristas. E os nomes para compor essa comissão foram apresentados por esse ministro. Ele que escolheu os nomes e apresentou para o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara baixou, digamos, uma resolução criando essa comissão de juristas, os CEPORTs, que nós chamamos. E logo depois que concluíram o trabalho, nós até fizemos um documento, foi em novembro de 2024, em que nós colocávamos, eu posso até disponibilizar esse documento para você. Nesse documento nós dizia bem claro que não precisava revogar a 12.815. Se tinha algumas questões a melhorar na legislação portuária, que fizesse através de emendas pontuais, alterações pontuais, sem alterar a 12.815. Porque nós também entendíamos assim, que era uma lei jovem, uma lei moderna, e uma lei que tratava de uma estrutura importantíssima, que é a estrutura portuária, e em lugar nenhum no mundo eles revogam lei novas. Geralmente, para eles, nos principais países do mundo, onde há um trabalho sério, onde respeito, digamos, a estrutura de transporte e estrutura portuária,
A lei boa para eles é a lei velha. É legal. E quando a gente fala de leis, de legislações mais antigas, né, e eu percebo que desde a criação da 8.630 até a 12.815, muito se busca sobre outros portos do mundo, em especial a Portugal, aos portos de Portugal. Mas a gente sabe que teve um prejuízo social lá para os trabalhadores. E aí, partindo dessa minha pergunta, quando a gente teve as premissas das federações, quando que foram criadas essas premissas, as primeiras conversas? Não, na verdade, logo depois que assumiu, que começou a funcionar o Ministério de Portos, por determinação do governo Lula, do presidente Lula, foi criado o Fórum do Trabalho Portuário. Isso aí, logo depois do início do trabalho do Ministério de Portos. E foi em seguida que começou a discutir as premissas. Mas as premissas, elas têm significado interessante, porque existe muita, vamos dizer assim, um termo até forte, desorganização, vamos dizer, no sistema de trabalho portuário em muitos portos. E as premissas tinham o objetivo de dar diretrizes para que houvesse uma regulamentação, pelo menos mínima, do fornecimento de mão de obra, da administração de mão de obra, da responsabilidade dos trabalhadores, do sistema um sistema bem claro para fixação de quadro e aumento de quadros. Agora, voltando um pouco na tua referência com relação a Portugal, Portugal realmente acabou o sistema de trabalho portuário. Nós tivemos um seminário muito importante recentemente lá em Lisboa, e a gente teve condição nós tivemos condição de nos aprofundar bastante com relação ao trabalho portuário de Lisboa. E tem um dirigente sindical antigo lá, Antônio Mariano, que agora ele está doente, está afastado do trabalho, mas ele conhece a história detalhadamente. Lá em Lisboa, tudo começou com a criação das empresas de trabalho portuário, substituindo o chamado OGMOP, que foi o modelo adotado no Brasil por nosso órgão. E, ironicamente, quando entrou em vigor o órgão no Brasil, foi extinto o OGMOP em Portugal e criaram as empresas de trabalho portuário, que essa empresa EPTB, que se quer colocar aqui. A mesma coisa. É por isso que nós temos uma preocupação muito grande com relação a essa EPTB, porque o início do fim do trabalho portuário em Lisboa foi pela criação do EPTB lá. Então, isso é preocupante demais para nós também. Legal. E quando a gente fala das EPTPs, que eu acho que isso daí está... O fato das EPTPs está um pouco mais arrefecido do que o fato da questão da exclusividade. Quando o senhor falou do Fórum Nacional do Trabalhador Portuário, que eu me lembro que era para ser criado o Cineporto, né? Nesse primeiro formato do fórum. Não esse fórum agora que foi constituído pelo ministro Silvio Costa Filho, mas o primeiro ato, que é o fórum permanente, que foi do decreto 9048, 8048 ou 9048, que determinou-se sobre um fórum de qualificação, que aí ele era voltado a um fórum de qualificação permanente. E agora ele é um fórum de debates de tudo que é relacionado ao trabalhador portuário. E, não, pode falar. Naquele momento, houveram poucas reuniões dentro desse fórum de qualificação permanente, que é onde tinha o Cineporto, mas agora eu percebo que está mais atuante a questão dos ministérios, principalmente do secretário, do Alex Ávila, com relação às reuniões de pautas estruturantes para o trabalho portuário, para a atividade laboral. Não é isso, doutor? Não, na verdade é o seguinte, o que existia, não sei se é isso que exatamente está referindo, era o Fórum de Qualificação Profissional. Isso. O fórum, na verdade, existe ainda enquanto estiver vigente a 12.815. Então, o Fórum de Qualificação Profissional, ele era muito importante porque participavam 5 ou 6 ministérios, as representações laborais e patronais e até a Marinha naquele fórum. Só que
esse fórum funcionou bem até o início do processo de impeachment da presidente Dilma. A partir daí não funcionou mais. Mas ele existe até hoje. Ele existe até hoje, só que está, vamos dizer assim, desativado. Uhum. E esse fórum realmente era importante. Mas só que ele existe ainda, e agora, se for revogada a Lei 2.815, que também nos preocupa a revogação, porque também desaparece o fórum. Entendi. E aí continua prevalecendo esse fórum do trabalho portuário, que é junto É muito mais amplo, né, esse fórum do trabalhador portuário. Aí, vindo aqui para a nossa audiência sobre a reflexão do PL 733, houveram muitas discussões a respeito né, e também com relação ao que foi traçado pelas federações no quesito da exclusividade. E aí eu queria saber do senhor, em primeira mão, se há a possibilidade de isso ser revisto, né? E em que pé nós estaremos quando tiver a audiência do empregador com relação a essa exclusividade, porque é um tema que está deixando todo mundo um pouco empolvoroso, e principalmente em portos que têm contratação a título de CLT, né? Que é o que mais pega na questão da contratação do trabalhador portuário. E como que nós estamos nessas tratativas? Há uma propensão de revisão dessa questão da exclusividade? Não, se nós pegarmos a proposta do PL 733 e analisarmos a proposta, o que nos preocupa muito é, claro, a exclusividade, mas tem outras questões, como a IPTP, que também se houver uma alternativa de discutir o que está no PL, com certeza essa IPTP vai acabar sendo autorizada, porque o perfil do nosso Congresso Nacional é um perfil realmente... Eles querem a liberalização de tudo. A liberação da mão de obra, a liberação das operações portuárias, a liberação das administrações portuárias. E como liberalizantes, eles querem, porque querem a criação de alguma coisa que possa competir com o órgão, ou seja, o órgão não ficar sozinho. Então, a ideia dos liberalizantes é ter essa IPTP para que ela venha competir com o órgão, para que não fique só na mão do órgão. Mas isso é o maior absurdo que pode acontecer, que ao tornar facultativo alguma coisa, seja o que for, geralmente é o fim do que existe, do que torna facultativo. Veja bem, só citar um exemplo bem fora do que nós estamos discutindo. Se você tornar facultativo o exame de vista, vamos dizer, para uma carteira de motorista, pouca gente vai fazer o exame de vista. A mesma coisa vai acontecer. Acaba com o órgão e, na sequência, acaba com o sistema de trabalho portuário. Agora então, nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós negociamos uma alternativa, ou vai para a votação a proposta que veio no anteprojeto da CEPORTS, e se for para a votação essa proposta que veio, nós teríamos que trabalhar com muita força e mobilização, e não sei até que ponto teríamos tanto êxito, em cima das emendas. Eu não sei se você sabe, nós fizemos 491 emendas. Nós apresentamos, nós redigimos e passamos para os nossos parlamentares parceiros, e eles apresentaram 491 emendas. Nossas emendas protegem tudo. Nós temos até aposentadoria especial na nossa emenda, pouca gente sabe. Tá? E nós temos a manutenção todo o capítulo 6º da 12.815, tá? Que mantém todos os direitos. Mas isso aí seria, no momento, se vier para votação o PL, como foi apresentado no anteprojeto da CEPORTS, a gente vai ter que fazer muita luta para tentar manter, pelo menos, alguma coisa dessas nossas emendas. Agora, a outra alternativa seria um acordo
teria um acordo. Mas dentro do Congresso Nacional há muita demagogia de alguns deputados, que eu não vou nem citar nome aqui. Os deputados ligados a empresas e ligados a partidos mais de direita são todos contra a exclusividade. O relator, por diversas vezes, já repetiu que não terá exclusividade no relatório dele. Tá? O que tem no projeto de lei é o fim da exclusividade e uma prioridade sem regra nenhuma. Que prioridade sem regra nenhuma? Não precisa nem dizer o que vai acontecer. Se não tiver regra, eles vão continuar oferecendo aquele salário vil, tá? Justamente para ninguém aceitar, pegar gente de fora, e a curtíssimo prazo o trabalhador portuário avulso vai tornar mendigos do porto, porque ele vai procurar seu trabalho no porto, não tem mais, foi tomado pelos tomadores de serviço, pelos empregados permanentes e operadores portuários. Eu até fiz recentemente, e acabou de ser publicado na revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, um trabalho aqui que eu falo exatamente sobre a exclusividade, a defesa da exclusividade na nossa visão. Nós defendemos. Agora nós estamos na dúvida. Vamos deixar vir para a votação o PL, como veio da Comissão de Portos, ou vamos tentar uma negociação? A alternativa que nós discutimos aqui em plenárias, não foi só das federações, em plenária nacional, porque as federações deveriam discutir uma alternativa. E nessa alternativa, a gente está sendo, eu confesso para você, está sendo mitigada a exclusividade para criar uma prioridade com regras rigorosas, para que tenha bases salariais, condições de trabalho, regras mais rigorosas para fazer a contratação com vínculo. Regras essas que, mesmo na existência da exclusividade, não vêm sendo seguidas. Quando a gente fala... Nós temos, como foi dito, mais ou menos 70 mil trabalhadores de fora do sistema. Mais ou menos 70 mil trabalhadores. Claro que se eles estão de fora do sistema é porque eles foram admitidos sem exclusividade, não é isso? E mais, acontece que, você falou no início, e eu concordo, que a 8.630, ela foi omissa, não foi bem clara, não vou dizer que seja totalmente contra, mas foi omissa com relação à exclusividade para capatazia e bloco. Então, nesse período, houve muita contratação sem prioridade. Quando entrou em vigor a Convenção 137 da OIT, em 1995, aí houve uma decisão do Supremo, do TST, um distrito coletivo, de natureza jurídica, que diz o seguinte, que a partir da ratificação da Convenção 137, deveria contratar trabalhadores com vínculo empregatício usando o Instituto da Prioridade, que estava na 137. Então, a partir daí, começou a tentar usar a prioridade, inclusive, para outras categorias, quer dizer, estiva, conferente, etc. Tentaram usar a prioridade também e conseguiram muitos portos. Muitos portos aí, depois dessa decisão do Supremo e depois da existência da própria 12.815, fizeram muitos acordos usando a prioridade. Por isso que tem esse batalhão grande, enorme, mais de 60, 70 mil pessoas de fora do sistema trabalhando com vínculo nos portos brasileiros. Quando a gente fala o senhor falou da OIT, e eu me lembro que o senhor me passou um trabalho seu, muito bem redigido, por sinal, quanto ao princípio do mais favorável, né, da lei mais favorável, né, de acordo com a economia e com as condições do país, né, que também isso reza na Convenção 137. Isso não está sendo levado em consideração, porque o que eu percebo da Convenção 137 é que países que têm uma automação assim um pouco mais avançada já não faz mais parte da Convenção 137. Um exemplo clássico é a Holanda, que é berço de trabalho portuário e não faz parte da Convenção 137. E, salvo engano, eu fiz um levantamento, não passam de 30 países que adotam a Convenção 137.
né? Então, a gente também teria que buscar nesses países, os países que não adotam, o porquê que eles não adotam a Convenção 137. Né? Qual o motivo? Qual o motivo que a Holanda saiu da Convenção 137? Porque berço de automação, né? Será que ela chegou no ápice da automação e ela não quer seguir a Convenção? Mas não tem nada que esteja que seja explicatório a saída da Holanda da Convenção 137. Não, a justificativa, nós temos participado de muitos fóruns internacionais, principalmente de trabalhadores, é claro, e a justificativa do lado empresarial é o que eu falei há pouco, é aquela busca incessante das empresas pela chamada liberalização de mão de obra e liberalização de operações portuárias, que liberação de mão de obra vai totalmente contra o que está na 137. E liberalização de operações portuárias é esse processo de privatizações que existe no mundo inteiro. Então, em alguns países que denunciaram a Convenção 137, é que eles estavam sendo pressionados por essa política de liberalização. Então, não poderia dar a liberação total com a vigência do 137, que prevê a prioridade. E tem outros princípios que ela prevê também que protege os trabalhadores. Então, como a Holanda foi um dos primeiros países a adotar o sistema da robotização, tá? A robotização, ela sofria uma pressão muito grande das entidades de trabalhadores, principalmente da ITF, lá na Europa, e para cumprir a 137, e a alternativa do governo, em vez de cumprir a 137, foi denunciar a 137. E, realmente, hoje em dia, está muito difícil de você ratificar a 137 em países que não ratificaram ainda, porque eles estão sempre priorizando, inclusive governos, muitos governos, e eu digo que também a maioria do Congresso Nacional aqui brasileiro pensa assim, pensa nessa política de liberalização, tá? Não de regulamentação. Hoje se foge da ideia de regulamentar categorias no nosso Congresso Nacional. Você deve saber disso, é claro. Tá muito difícil, né? Quando se trata de sindicatos, porque aí vai de governo para governo, né? O atual governo, lógico, por ter o seu presidente, né? O atual presidente, que é o presidente Lula, que é do berço do sindicalismo, obviamente há uma propensão dele rever as questões sindicais e até ter um fortalecimento da ideia sindical. Já o governo anterior não teve essa mesma percepção, e também nos Estados Unidos, como a gente busca muitas referências nos Estados Unidos, a questão sindical no governo Biden ela foi muito exaltada, e pelo que eu tenho acompanhado, o governo Trump também tem olhado, não tem descartado a questão do sindicalismo, né, nos Estados Unidos, mas tem olhado assim com um olhar de zelo, né? Nem tanto a mar, nem tanto a terra, mas tem olhado com zelo para as questões sindicais aí de trabalhadores lá nos Estados Unidos. Portuários, aí eu digo portuários. Quando a gente fala de contratação, o senhor falou de regras, de critérios rigorosos para contratação. Hoje, no Brasil, quantos portos tem trabalhador avulso que são contratados pelos terminais? Quantos portos no país tem a vinculação do trabalhador avulso, esse sistema híbrido de 50% a 50%? Não, na verdade, o sistema híbrido de 50% a 50%, ele nunca foi aplicado no Brasil, até porque, quando se falava que se entendia, se interpretava que deveria ser, quando falava o trabalho portuário será executado por trabalhador avulso, por trabalhador com vínculo e avulsos, entendia-se que teria ali uma mensagem para dizer que deveria ser 50%, 50%. Mas isso aí, a maioria dos sindicatos, nem os sindicatos concordavam com isso, porque tinha sindicato que não queria que tivesse vínculo empregatício em mais de 50%, ou não tivesse vínculo empregatício. Então, não se aplicaria aquilo
para esses entendimentos de alguns sindicatos. E você falou sobre os Estados Unidos, é bom até lembrar, o governo Trump realmente o governo capitalista, ele é empresário e tudo, mas no início do governo dele, ele deu uma declaração interessante que eu acredito que muitos sindicalistas e até estudiosos brasileiros prestaram bem atenção. Quando se falava na automação, na robotização nos Estados Unidos, ele falou, opa, para aí, eu não quero que vocês tragam desemprego para os Estados Unidos para atender empresas internacionais. Então, vamos parar com esse negócio de robotização. Já não penso exatamente assim, principalmente os parlamentares do Brasil, porque eles estão indo agora, semana que vem, novamente lá para a Ásia, para ver diversos modelos, inclusive de automação. Eles não estão preocupados que a automação venha desempregar as famílias de portuários brasileiros e enriquecer os empresários, principalmente as multinacionais. Agora, uma coisa, com relação à lei, ao projeto de lei 733, nós também criticamos algumas vezes sobre o chamado vício de iniciativa. Eu acho que eu já escrevi, não sei se eu passei para você, sobre isso também, vício de iniciativa. É interessante essa reflexão, porque a Constituição ela prevê que, principalmente as leis estruturantes, né, geralmente ela interfere muito na questão da administração pública. Você não vai aplicar uma lei para uma estrutura portuária, terrestre, marítima, sem interferir na administração pública. E a Constituição diz que quando a lei trata de administração pública, ela é de iniciativa exclusiva do presidente da República. E essa lei que nós estamos discutindo hoje, esse projeto de lei 733, não foi iniciativa do presidente da República, foi, como você sabe, uma comissão jurídica, que depois um deputado assumiu, ipsilitris, o termo exato da comissão jurídica, e assinou como se fosse um projeto de lei de autoria dele. E nesse entendimento, nós entendemos que há vício de iniciativa, ou seja, esse tipo de projeto de lei deveria ser de iniciativa do presidente da República. E mais, sempre foi, se você pegar a 8.630, a iniciativa foi o PL8, que nós chamávamos, foi do governo Collor. Se você pegar a 9.719, que é outra lei portuária, a iniciativa veio de uma medida provisória. Se você pegar a 12.815, foi também da MP 595. Se você pegar essa lei da pandemia, também a iniciativa foi uma medida provisória do presidente Bolsonaro. Agora, só a nossa, agora ele está vindo através da iniciativa de um parlamentar. Esse tema também nós estamos colocando à discussão lá na comissão e já tem alguns adeptos fortes lá. E existe até uma ideia de adotar a 12.815 como estrutura para receber as propostas de alterações apresentadas pelo projeto de lei que veio da Comissão Jurídica. E é importante isso aí também, é bom esclarecer para os ouvintes, que no Brasil nós temos uma instituição, deveríamos ter uma instituição jurídica que não tem no Brasil, a nossa Constituição não prevê. É o chamado princípio da repristinação. E seria o seguinte, vamos pegar o caso que nós estamos discutindo hoje, o projeto de lei 733. Se ele acaba com a exclusividade, vamos dizer, aí o presidente da República veta esse dispositivo que acabou com a exclusividade. Como não tem a repristinação, não volta, não retorna à vigência da 12.815. Mesmo ele vetando, ficaria um vazio jurídico, porque a lei 12.115 estaria revogada. Então, ela não ressuscita, vamos dizer, usar um termo bem mais popular. Então, é por isso que nós defendemos, inclusive, que essa tramitação seja transferida para
tratar de emendas na 12.815 e não um projeto de lei que venha digamos, revogar a 12.815. Agora, para entender também que quando você fala em mudar estrutura, passar a tratar de emendas da 12.815, não significa que acabou com a proposta que veio lá das reportes. Não. O relator, se ele adotar a estrutura da 12.815, ele vai fazer um relatório. Nesse relatório, ele vai colocar as propostas dele, o relator. Na relação capital-trabalho, hoje, ele tem duas propostas. Tem a proposta que veio da Comissão de Juristas, que ele pode adotar no relatório dele, e tem a proposta do acordo que nós estamos tentando substituir as propostas que veio da Comissão de Juristas. Então, não significa que deixou de tramitar a 733, acabou. Não vai acabar com a exclusividade, não vai acabar com os direitos todos que nós tínhamos lá. Não é bem assim. O relator não vai deixar de fazer o relatório dele e usar o que ele tem de proposta para colocar no relatório dele. E aí, no momento oportuno, a gente vai ter que entender as nossas emendas. As nossas emendas, que são 491 emendas. Daí, se por acaso forem rejeitadas em bloco, como acontece sempre, nós temos que trabalhar. Travou aqui na... Não, voltou. Oi. Aí... Consegui? Não, eu consegui. Voltou, mas voltou aqui. Pode falar, seu Mário. Então, o andamento é isso aí. Agora, o que é importante, e nós falamos, e nós conversamos ontem, o que é importante, não, o que nos preocupa muito mais ainda, são as 11 emendas apresentadas pelo deputado Zaratini, do PT de São Paulo. Que isso é do sindicato amarelo, né, que se chama, né? Que na realidade, eles não têm uma federação. Eu tenho até aqui um documento, que acho que é de 2012, e que retrata muito bem a questão da... É um documento que estava no Ministério do Trabalho, um pedido de registro sindical para poder representar os trabalhadores a título de vínculo no operador portuário. E aí eu também queria saber por parte do senhor, né, que faz parte aí dessa compilação das federações, o que as federações estão fazendo para combater isso, né? Porque na realidade eles não representavam trabalhador portuário avulso, nem categoria profissional preponderante, nem na 8.630, nem na 12.815. Deixa eu explicar para vocês isso aí. Na verdade, eles têm uma federação. Só que eles não são filiados a essa federação. Como eles são aquaviários na origem, eles pertencem à FNTAA, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins. Uhum. Mas eles não estão filiados a essa federação. Eles querem criar outra federação, e até essa ideia de ele criar outra federação entra em conflito até com essa federação de aquaviários. Não é só conflito conosco, com as federações, com as 3 federações, também que é com essa 4ª federação. Mas eu acho que é interessante a gente avaliar e mostrar, chamar a atenção de alguns companheiros, não só, principalmente de Santos, mas do Brasil inteiro. Porque quando ele apresenta essas 11 emendas, ele está apresentando a uma lei nacional. Se passar, não vai trazer problema só para Santos, vai trazer para o Brasil inteiro. Uhum. Tá? E eles falam muito aí com relação à capatazia. Não é só capatazia, primeiro. E se fosse só capatazia, no caso da FENCOVIB, Fabiano, nós temos 17 sindicatos antigos arrumadores, que hoje são capatazia no Brasil, que estão filiados nossos, que vão ser prejudicados também, não é só de Santos. Mas ela não trata só disso. Se você pegar as emendas que eles apresentaram, se você pegar a emenda mais complicada, é a emenda 474. Eu depois, não sei se você não tiver, eu vou passar o texto das emendas para você conhecer. Uhum. Eu tenho um resumo aí que eu te passei, mas você não tem o texto das emendas. A 474, ela altera o artigo 99
do projeto de lei, né? Nesse artigo 99, ela diz o que é trabalho, que eles chamam de atividade de apoio. Uhum. Na atividade de apoio, que eles chamam, eles incluem todo o nosso serviço aí. Inclui trabalho container, roll-on-roll-off, offshore, todo o trabalho que os trabalhadores de estiva e capatazia e conferência fazem. Envolve todo esse trabalho. Quando ele diz que esse trabalho, quando ele for avulso, ele é considerado como categoria profissional diferenciada, que nós representamos. Tá. Quando for com vínculo empregatício, ele é representado pela atividade econômica preponderante. E no projeto de lei, ele diz o seguinte, que nós, avulso, que nós vamos representar a categoria profissional diferenciada, mas só como avulso. Veja bem, só como avulso. E ele vai representar a categoria econômica preponderante. E todos os trabalhadores contratados a vínculo vão ser representados pelo sindicato, que é o deles, que representaria a categoria econômica preponderante. Você tem dúvida que ele está dizendo aí que vai representar todo mundo? Inclusive, ele fala até que os empregados das administrações portuárias também serão categoria econômica preponderante, e vai ser representado por eles. Então, na proposta deles, não se engane, meus companheiros estivadores que estão ouvindo, com certeza, conferentes, concertadores, vigia, bloco, empregados de administrações portuárias, ele quer, com vínculo empregatício, substituir os sindicatos que representam vocês hoje. Está bem claro. Se só os avulsos vão ser categoria profissional diferenciada, e os convívioos seria categoria da atividade econômica preponderante, representados só por eles, quem que vai representar o vínculo empregatício, então? De estivadores, conferentes, concertadores, etc. Aí, meu pessoal, esqueçam brigar ou não por exclusividade. Por que exclusividade aí, se o nosso sindicato não vão representar mais empregados a vínculo empregatício? Entendeu, Luiz Fabiano? Entendi. Então, há uma propensão porque a conversa que se tem é que ele, a um primeiro momento, ele só estava buscando o mercado de capatazia, mas isso pode ter uma escalada para os outros mercados, né? Para as outras atividades, né? No caso, atividade de estiva, atividade de bloco, atividade de concertador, atividade de conferente. Então, com certeza, se ele representar esse serviço de apoio, né, assim como o senhor disse aqui, ele pode escalar, né, como é a título de vínculo, escalar para o lado da estiva, né? Então, há uma propensão também que a gente está tendo muito... e há também alguns pensamentos que tratam de que a Bélgica, por exemplo, ela já tem mais vinculados do que avulso, né? Ou então está caminhando para uma paridade. Outros países não têm só o regime de avulsos. E aí eu queria saber, pelo seu lastro profissional, que o senhor é um homem viajado, como estão essas questões de caracterização para ser vinculado ou ser avulso nesses países? Porque a partir do momento, buscando esse raciocínio, que se caso ele queira abarcar essas categorias e a gente tenha um crescimento no mercado de vinculados, a categoria de avulsos junto com o órgão vai sucumbir nas cinzas. Concorda comigo? Só para... Não é para devagar a nossa conversa, que está interessante o que nós estamos falando aqui, e acho que tem um argumento para falar um dia inteiro aqui, tá? Uhum. Quando ele fala aqui na emenda, deixa eu ver o número, na 474, eu vou passar para você depois. Ele fala aqui o que ele considera como trabalho de apoio de serviço prestado em diversas tarefas de movimentação de mercadoria. Ele considera serviço de apoio
terrestre aquaviário, o serviço prestado com vínculo empregatício, só com vínculo empregatício. Aí ele cita quais são os trabalhos com vínculo empregatício. Nessa emenda, eu gostaria que os companheiros estejam vindo, leia essa emenda 474, que ele altera o artigo 99. Quais são os serviços acessórios que ele fez? Entre eles, granéis líquidos, sólidos, containers, equipamentos diversos, limpeza, preparação prévia de movimentação de carga e demais serviços correlatos. Quando falo demais serviços correlatos, você imagina onde vai. Item 2, trabalho prestado nas funções administrativas de coordenações operacionais, de segurança, manutenção, armazenagem, controle, agente marítimo, bem como nas demais que não se encontram exclusivamente afetas às atividades mencionadas no caput desse artigo. Trabalho prestado envolvendo barcaças, balsas e embarcações de apoio, inclusive para atividades afins. Trabalho prestado por trabalhadores às autoridades portuárias. Veja bem onde ele vai. Atividade de movimentação de mercadoria nas instalações portuárias, compreendendo recebimento, conferência, transporte interno, etc. Trabalho com vínculo empregatício nas atividades de apoio, aí que eu estava falando para você, parágrafo segundo. Trabalho com vínculo empregatício nas atividades de apoio terrestre, de trabalho portuário e nas operações portuárias, será considerado atividade de categoria preponderante. Qual é a diferença? Lá na frente, no artigo 104, na proposta dele, ele diz que os avulsos são categorias diferenciadas. Então, nós somos diferenciados como avulso, enquanto formos avulso, porque ele está sendo colocado aqui, vai acabar o avulso. E os empregados, considerar atividade categoria preponderante, que seria representado por eles. Querem mais do que isso? Há dúvida ainda com relação a isso aí? É isso aí, pessoal. São alguns detalhes dentro de algumas ações que estão tendo por parte desse sindicato, né, contra o avulso, que se a gente não ler nas entrelinhas, a gente vai acabar perdendo o mercado de trabalho portuário das categorias profissionais diferenciadas. Isso. Isso. Exatamente isso. Fabiano, agora deixa eu responder outra pergunta tua, com relação aos avulsos em outros países. Nós temos alguns países, e nós temos dificuldade até de trabalhar nos fóruns internacionais, porque a regra geral que defende os dirigentes sindicais de portuários do mundo inteiro é o vínculo empregatício, por incrível que pareça. É o vínculo empregatício. Eles acham que o vínculo empregatício dá mais segurança, e aí o trabalhador tem outras garantias que não tem o avulso. Então, nós temos dificuldade, principalmente, Brasil e Estados Unidos sempre teve muita dificuldade. Porque nos Estados Unidos não tem vínculo empregatício. Não sei se você... No Porto, não tem vínculo empregatício. Nos Estados Unidos, o que existe é tipo de uma... Em vez do vínculo empregatício, existe a tipo da livre escolha. Os antigos credenciados que existiam no Brasil, no ano passado, que era o atrás de estiva, conferente-chefe, etc. Lá para quem opera equipamentos nos Estados Unidos com uma capacidade com mais de 5 toneladas, eles escolhem o trabalhador. Mas qual é a diferença? Ele escolhe o trabalhador e ele tem um ganho dentro do ganho do sistema. E o trabalhador que é preterido até pela existência da escolha, eles têm garantia de renda, e ótima garantia de renda. E nos Estados Unidos, diferente do que às vezes é colocado por empresários, por parlamentares, e até pelo relator já colocou isso aí, diz que não existe exclusividade em lugar nenhum no mundo. Você já ouviu falar isso, Fabiano? Já ouviu falar isso? É uma crença limitante, né? Na verdade é o seguinte, realmente existem leis estabelecendo rigorosamente exclusividade, não encontra mesmo, não existe. Mas a maioria dos acordos e convenções coletivas e contrato de trabalho é incluída a exclusividade, sim. Inclusive na Espanha, que fala muito, na Bélgica, na Alemanha. E nos Estados Unidos, Luiz Fabiano, para você, pasme-se,
nos Estados Unidos, além da exclusividade, tem a obrigatoriedade de sindicalização. Lá é o seguinte, fechou o acordo coletivo, que geralmente a prazo de validade é 5, 6 anos, acordo não, contrato coletivo, lá não tem lei. Aí o trabalhador tem 30 dias para se filiar ao sindicato. Se não se filiar ao sindicato, não é escalado. Veja, num país como os Estados Unidos, capitalista. E isso aí já foi para a Corte Suprema, mas os sindicatos têm batalhado e têm enfrentado isso aí. Nos Estados Unidos, tem que ser sindicalizados para trabalhar no porto, senão não trabalha. E quem escala o trabalhador no porto, eles têm lá um sistema de escalação, quem escala é o trabalhador, que faz a escalação, não é órgão gestor igual aqui, só que o órgão gestor deles lá, que seria assim, um paralelo ao nosso aqui, é uma comissão de representantes de empresa que vão só praticamente fiscalizar ver se o contrato coletivo está sendo aplicado rigorosamente, principalmente para eles controlarem o complemento de garantia de renda. Porque lá tem uma regra rigorosa para garantia de renda, e se não tiver em cima, tem pessoas que não estão com o direito de receber a garantia e acabam recebendo. Então, é mais para isso. Entende? Mas lá tem, nos Estados Unidos, além, tanto na costa do Pacífico, que o acordo é feito pelo ILWU, sindicato que ele representa até lá em cima no Canadá, e na costa do Atlântico, que é o ILA, que também é toda a costa, todos eles têm essa obrigatoriedade da sindicalização e tem a garantia de renda também. Legal. Eu, quando estive na Bélgica, doutor Mário, em 2013, eu me recordo que lá também tinha uma garantia de renda mínima. O trabalhador que não era escalado, ele recebia parte do salário do trabalhador que tinha sido escalado, porque ele ficou à disposição para ser escalado para o trabalho. Eu não sei se ainda permanece isso nos dias atuais, mas me recordo muito bem, inclusive numa apresentação que a gente teve na APEC, né, em Antuérpia, que é justamente o berço também de treinamento portuário, a APEC junto com o ORRA, que é um berço de treinamento portuário. Isso. Agora, falando de treinamento portuário, doutor, e aí vindo aqui para o nosso lado, a gente vem batendo recordes ao redor do Brasil, e mesmo com essa dificuldade do treinamento portuário. E há uma propensão aí da questão da criação do SESC-Senat para poder pegar o recurso que era da Marinha e ele ser repassado para o SESC-Senat. Porém, a legislação, a própria legislação, ela dá uma abertura para que as federações elas indiquem as escolas que possam dar treinamento. Isso não cria uma dualidade quando na realidade a gente quer centralizar a questão do treinamento portuário, doutor Mário? Isso não poderia ser melhor estruturado como foi estruturado na 8.630, onde cada porto teria que ter o seu centro de excelência portuária? Não ficaria mais prático hoje com o dinheiro vultuoso que a gente já tem no fundo aí de 900 milhões? Fabiano, na verdade, o dinheiro existe só contabilmente. Só contabilmente. Mas deixa eu explicar primeiro. Você falou sobre a garantia de renda lá da Bélgica. Na Bélgica tem ainda a diferença da garantia de renda da Bélgica para os Estados Unidos e em muitos países aí, é que na Bélgica a garantia de renda ela é coberta, a maior parte da garantia, ela vem os recursos do Estado. Lá o trabalhador tem garantia de renda, todo trabalhador praticamente tem garantia de renda lá. Então, uma parte do recurso vem desse fundo, do fundo oficial. Agora, com relação ao treinamento que você falou, nós temos alguns problemas sérios aqui no Brasil. A DPC, que administra os recursos do ensino profissional marítimo no Brasil, ela não quer mais administrar. Ela
participou de eventos, já declarou isso, que ela não quer mais fazer o treinamento de portuários. Ela quer continuar fazendo o treinamento dos aquaviários. Tá? Ela não quer mais portuário. E por que ela não quer? Porque não está tendo recurso. Para você ter ideia, mais ou menos 90% a 95% dos recursos que são recolhidos para treinamento no Brasil, eles são contingenciados. Existe contabilmente, mas o governo segura esse dinheiro para cobrir rombo orçamentário. Então está vindo aí 5% a 10% só dos recursos para treinamento. Tá? E aí, então, surgiu a ideia do próprio governo defender a ideia de ir para o Senat. E com o compromisso não, com a imposição legal de que, em vez de ficar só 5% a 10% para treinamento e 100% para treinamento. Essa é a ideia. É difícil entender, porque, de repente, o trabalhador lá de base acha que a Marinha está treinando e tem recurso para treinar. Na verdade, o recurso ela não tem. E os planos, o currículo, vamos dizer, adotado, estão muito atrasados também. Nós pretendíamos, lá na criação do fórum da 12815, que nós falamos no início, a gente, naquela época, a gente pretendia melhorar os programas de treinamento. Até porque a gente tinha uma ideia muito melhor na vigência da 8630, que você se referiu há pouco. Na vigência da 8630, era previsto os centros de treinamento. E a 12815 acabou com isso aí. E na 9719, na 733, não está sendo previsto também. Mas a questão do recurso da DPC, o maior problema é isso aí, que existe contabilmente, mas não existe disponibilidade desse recurso para treinamento. Legal. Doutor Mário, a gente está caminhando aqui para o nosso final, e assim, só por curiosidade, até minha, o senhor falou de regras rigorosas com a questão desse cascateamento da exclusividade para prioridade entre as categorias e depois abrir para o mercado comum, que é como estão as tratativas aí das federações. Agora, como que vai ser aferido essa contratação? A gente tem muitos problemas aí, quando o trabalhador, principalmente a gente tem uma idade mediana alta, né, do trabalhador portuário. O trabalhador portuário ele já exerce aquela função há algum tempo, porém, quando ele vai ser contratado, há uma devolutiva para ele que ele não preenche o perfil, né? Sendo que ele está com o ASO em dia, com os antecedentes criminais em dia e com relação à própria atividade em dia, já que ele exerce a atividade há algum tempo, com exceção do pessoal que entrou agora recentemente. Como que vai ser aferido essa questão de não preenche o perfil, né? Para que não tenha um êxodo do trabalhador portuário a título de vínculo e crie-se um imbalance na parede, né? Nos locais de avulso. Porque quando você não tem tantos trabalhadores a título de vínculo contratados, ele vai causar um desbalanço na parede e esse desbalanço vai fazer com que a gente não tenha uma média de ganho tão alta quanto a gente tem nos dias atuais com esse equilíbrio da balança entre vinculados e avulsos. Como que vai ser aferido isso? Bom, na verdade, primeiro é que você fez uma colocação aí com relação digamos assim, a subterfúgio criado para não contratar o trabalhador. Isso aí, você veja que mesmo na vigência da exclusividade existe isso aí. Mesmo isso aí, existe isso aí. Nós tentamos evitar isso aí. E, inclusive, eu até estava comentando hoje numa reunião das federações, que mesmo no acordo que nós fechamos, nós temos que melhorar ainda exatamente com relação a isso aí. Porque o que é previsto lá? Que para a contratação com vínculo, ele não pode exigir, digamos assim, qualificação profissional, além daquela exigido para os trabalhadores atuarem como avulso. Tem que ser, não pode pedir além daquilo. E essa questão de remuneração que não existia até hoje,
não existia regra de remuneração, não existia até hoje, foi criada uma regra de remuneração. Tem um certo parâmetro. O que o pessoal pode não entender de início é que o parâmetro criado é um parâmetro que estabelece um valor que seria como se fosse básico, assim, e sobre esse valor básico é que entraria os adicionais de funções, os adicionais noturnos, os adicionais legais, de modo geral, extraordinários e tudo. Então, vai acontecer de não ser exatamente aquela média do ganho efetivo. Porque naquela média está adicional de sábado, domingo, feriado, que nesse valor básico, depois de contratado, vai ser adicionado esses valores. Então, se for pegar a média geral e adicionar mais esses valores, teria o chamado que chama de easing, que seria colocar um adicional sobre um adicional existente. Como é o nome, por favor? Oi? Como é o nome que o senhor falou agora? Easing. Ibd-Ilis. Tá. Então, Queria sobrepor um adicional sobre já o existente, já existente. Mas é claro que tem algumas ponderações em cima disso aí. Porque o que foi colocado também? Que você vai fazer essa média pela atividade da empresa. Então, se você vai fazer uma contratação para trabalhadores em containers, você vai pegar a média do trabalho dele em container. Entendeu? Porque se você pegar a média geral, vai baixar essa média também, com certeza. Uhum. É mais ou menos, ele tem regras. Agora, outra questão que nos preocupa é que a empresa, a hora que ela quiser, por algum outro motivo, preterir o trabalhador, ela poderá estar infringindo o próprio princípio da prioridade que está na 137. Ele sempre fala, não, a empresa tem que ter o direito de fazer isso e aquilo. Tem, vírgula. Não na vigência da 137. Na vigência da 137, tem a prioridade. Então, ele não pode preterir por querer preterir alguém. Vamos dizer o seguinte, fizeram uma seleção pública e passou você, passou eu, passou diversas pessoas que têm inscrição no órgão, passaram. Agora, de repente, eles não querem admitir nós 3 ou 4 por algum motivo qualquer. Aí tem outros excedentes que não eram trabalhadores do sistema que passaram também. Ele vai deixar a gente fora e pegar os outros. Aí ele está preterindo, está deixando de lado o princípio da prioridade. Isso aí, eu confesso para você que nós estamos trabalhando em cima para melhorar essa redação ainda, para deixar bem claro isso aí. Com relação à questão até da própria exclusividade, hoje as partes, pelo que eu percebo, pelo que eu rodo aí alguns eventos, eu percebo que os magistrados do próprio TST, magistrados até do próprio STF, como a gente teve juntos aí em Brasília, que eles optam para que as partes se acertem. E eu percebo também pelos sindicatos que há sindicatos que já fizeram acordos que são cascateados para a prioridade. Não seria viável, doutor Mário, aqui, para finalizar e sacramentar o nosso programa, que as partes conseguissem se entender até que se ganhasse uma atração melhor, uma maturidade melhor para que se mexesse num item da lei? Por que eu digo isso? Porque a gente teve um caso aqui no Porto de Santos, que foi do Sindogesp, fez uma ótima negociação com a BTP, né? E aí saiu no jornal de evolução, de maturidade nas relações laborais e dos empresários. Se a gente está tendo se a gente está ganhando tração e maturidade para fazer esse tipo de negociação, não seria louvável a gente aguardar um pouco para que se faça essa mudança que se pretende aí na questão da exclusividade? Porque as partes estão se entendendo. Então, se a gente tiver uma mudança abrupta desse modo, no meu ponto de vista, a gente vai retroceder tudo que a gente demorou para construir durante esses 30 anos.
Eu queria saber uma visão do senhor. Se eu entendi bem, você está dizendo que a gente privilegiar a negociação coletiva. Isso, que é como prega a lei, como prega a Isso legislação. aí, mas isso aí, Luiz Fabiano, tá no acordo das federações, isso aí. Está no acordo das federações. E mais, reforçando o que você colocou, a negociação coletiva, hoje, que ela é reconhecida na Constituição Federal. A CLT prevê que quando ela não alterar dispositivos, direitos constitucionais, ela prevalece sobre a lei. Então, nós temos todas essas possibilidades. Agora, o TST, você falou, o TST tem muitas decisões contra a exclusividade, não sei se você já viu. Sim, sim. E a única decisão, isso aí eu quero colocar aqui, não quero fazer propaganda própria. A única decisão que está bem clara, que tem que obedecer à exclusividade, inclusive em alguns casos, até por TUPS, é no dissídio coletivo de natureza jurídica da FENOP, que eu, como advogado, entrei com a reconvenção, e na reconvenção, não sei se você acompanhou isso aí, deixou bem clara a exclusividade. Agora, tem decisões complicadas. Ó, eu vou passar para você esse meu artigo publicado. Esse artigo é o seguinte, o artigo chama Teoria da Derrotabilidade em Face da Exclusividade. Aplicação discriminatória no esporte brasileiro. O que significa isso? É que tem ministro do TST que defende a chamada teoria da derrotabilidade. Foi o Caputo Bastos, né? Logo lá no início. Isso. E essa matéria eu estou fazendo contra o Caputo Bastos, praticamente. Eu estou dizendo por que eu discordo disso aqui. Então, isso aí foi para o Supremo, inclusive. Teve uma decisão importantíssima, a exclusividade lá do Rio Grande do Sul, foi a favor da exclusividade, ganhamos no Rio Grande do Sul, ganhamos no TST. Aí houve um recurso, porque o Caputo entendeu que, no caso, para o Porto não ficar parado, ele entendia que se não tivesse vínculo, ia ficar parado o Porto. Entendeu que ele aplicaria a teoria da derrotabilidade. Eu estou falando exatamente contra essa teoria aqui. Eu vou passar depois do material para você ver. Tá bom. Doutor Mário, chegamos ao final aqui do programa. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui participando, por dar as suas explanações. O senhor sempre muito lúcido, sempre trazendo documentos aí muito importantes que o senhor me enviou. E é uma quantidade vultuosa de documentos. Eu agradeço a sua colaboração valorosa aqui para o programa. E a gente vai encerrar aqui o programa e eu quero passar a mensagem aqui para quem nos acompanha no nosso canal do Papo de Porto, ou quem quiser acompanhar essa e outras entrevistas, acesse a nossa página no YouTube, que é @Papo de Porto 013, e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos uma semana de vitórias. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Um grande abraço e fiquem com Deus. Muito obrigado pelo prestígio aqui no Papo de Porto 013.